delas. Irmã, se alguém puder. Meu Deus, nós estamos aqui muito felizes. Falar felizes em Cristo, porque não é brinquedo, né? Mas o Senhor não falou que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas estejam animados, tenham bom ânimo, porque eu venci. Então nós temos que romper mesmo e vencer, porque Jesus venceu por nós, e nós temos que honrar, né, a vitória que Jesus ele venceu por nós. Amados, nós estamos aqui, né, no encontro delas, que é o encontro delas é um evento de mulheres cristãs de cura interior. É um departamento, a partir do departamento de mulheres, departamento Elas, que o Senhor ele me deu esse trabalho de cura interior, né, com as mulheres. É um evento cristão, mas com todas as mulheres, indiferente de religião, indiferente de tudo, porque o Senhor ele tem interesse em todas as pessoas, em todas as almas, mas é um evento cristão, é uma cura interior bíblica. Então esse evento ele foi criado pelo departamento Delas, e esse departamento Delas pertence à Federação Interdenominacional de Mulheres Cristãs. É uma federação, né, a qual o Senhor ele me entregou a responsabilidade, e é do Ministério Mulheres Semeando, que também, né, tem um trabalho assim muito sério, a qual nós também trabalhamos com ensinamento para mulheres líderes, e o Senhor ele tem poderosamente trabalhado através desses eventos, e não é por mais ou menos que o Senhor ele vai operar no nosso meio. Ele vai operar no nosso meio porque Ele é santo, e Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em nos curar, porque nós precisamos ser curadas, e principalmente do orgulho, né? Tem pessoas que pensam, que mulheres que pensam que não precisa de cura não, que ela já é perfeita, e já passou até mesmo da santidade. Mas não, nós precisamos ser curadas em todo o tempo. E eu vou ler aqui com a igreja os Salmos 42, versículos 5 ao 11. Salmo 42, isso aqui é só para nós iniciarmos, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez por nós. Vou falar fez, porque já está feito. Foi feito lá na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi feito lá na cruz. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade também que a Bispa Norma, né, nos concedeu. O Espírito Santo nos deu essa oportunidade, mas usou ela para nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, e pela alegria da igreja estar nos recebendo, e isso é maravilhoso. Amém? Então, Salmos 42, versículos 5 ao 11. Por que está abatida, ó minha alma? E por que está inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vou deixar só até aqui, esse versículo. Amém? Amém. Glória a Deus. Por que está abatida, ó minha alma? É a pergunta que o salmista fez ali para a própria alma dele. Ele olhou para dentro de si e viu que a alma dele estava abatida. A alma dele estava gemendo. Mas imediatamente ele sentiu uma esperança, e ele ali confrontava a alma dele. E é isso que nós temos que fazer, confrontar a nossa alma. Ele dizia: por que está abatida, ó minha alma? Não fica abatida, espera em Deus, que eu tenho a certeza, a convicção
que nós ainda o louvaremos, ele e a alma dele, que eu ainda o louvarei. Então nós temos que estar convictos, ter a esperança, mas estar convictos que a nossa alma vai adorar ao Senhor. Eu quero fazer uma abordagem aqui com as queridas, e as queridas mesmo, tem os queridos também, né? Os meninos que estão ali. Eu quero fazer uma abordagem aqui que uma alma batida, ela fica cabisbaixo, ela fica desanimada, ela fica deprimida, ela fica sem vontade de viver. E isso é muito triste, que muitas pessoas que estão abatidas acabam até mesmo querendo tirar sua própria vida. Isso é muito sério. A pessoa desanimada, a pessoa com a alma abatida. E então, ali quando o salmista perguntava para a alma dele por que está abatida, eu acredito que pode ter vindo muitas respostas. Você está abatida por causa do desprezo? Você está abatida por causa do descaso? Você está abatida porque foi humilhada? Você está abatida porque foi decepcionada, abandonada? Porque sofreu perseguição? Porque sofreu traição? Por que está abatida, ó minha alma? Qual foi o motivo que te abateu? Qual foi o motivo que trouxe um sentimento de abatimento para a sua vida? Foram coisas do passado? Foi algum sofrimento que você sofreu lá atrás? Foi algo que te falou, que feriu o seu coração? Mas nesta noite, o Senhor nos deu uma oportunidade. Nós estamos abrindo o encontro delas, com o tema: fui ferida, mas serei curada. Aleluia! Fui ferida, mas serei curada. Eu quero que as irmãs se levantem, fiquem de pé. Não fica desanimada não, fica de pé. Aí eu vou fazer assim com o braço, aí todo mundo fala junto comigo, tá? Fui ferida, mas serei curada, tá? No 3, 1, 2, 3. Fui ferida, mas serei curada. Digam assim também. Estamos no encontro delas. Estamos no encontro delas. Palmas para Jesus. Começou. Ô glória. Começou o encontro. Nós estamos no encontro delas. Começou. Eita glória. Aleluia. Quem está feliz porque está no encontro da glória de Deus? Aleluia. Sacode a irmã e fala: eu estou feliz e você está também? Se não dá para sacudir, só fala. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né? Amados, vou falar rapidinho sobre Mical. Mical, nós sabemos que era filha de Saul. E Mical, ela teve algo muito pesado na vida dela, chamado amargura. Raiz da amargura. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Hebreus a respeito dessa raiz de amargura. A raiz de amargura, amados, traz para a nossa vida coisas terríveis. Tudo que é raiz é uma coisa que é difícil para arrancar. Tem aquelas árvores ali que estão plantadas ali, elas são antigas, então a raiz delas é muito profunda. Se você abraçar, balançar, tentar levantar, você não consegue arrancar. Por quê? Por causa da raiz. Se for simplesmente uma árvore colocada sem raiz em cima, você balançava, empurrava, ela caía. E aqui eu estou falando sobre a raiz da amargura. A raiz da amargura, aquilo que instala no coração de uma mulher, uma amargura que instala no coração de uma mulher, ela começa a se sentir mal amada, ela começa a se sentir perseguida. Não deixe que raiz da amargura alguma entre no seu coração, porque a raiz da amargura, ela vai gerar pecado, ela vai gerar depressão, ela vai gerar afastamento de nós do próprio Deus. Então o que eu quero trazer para vocês é uma história que eu acredito que todos vocês conhecem, sobre Mical. Ela era esposa de Davi, filha do rei Saul e esposa do rei Davi. E Mical, ela fez descaso de Davi.
Ela desprezou Davi quando Davi tirou as suas vestes reais e dançava ali na presença do Senhor, por causa da arca que ele trouxe ali, né? A arca que tinha perdido a presença do Senhor ali, que estava, a presença do Senhor estava na arca, e a arca foi tirada de Jerusalém. Então Davi foi lá com seus guerreiros, trouxe a arca de volta. Quando ele trouxe a arca de volta, ele se despiu das suas vestes reais e dançou e adorou o Senhor. E Mical abusou, Mical falou, né? Chamou ele, traduzindo, de palhaço. Mas o que acontece? No final desse versículo, desse capítulo, dessa história sobre Mical, fala que Mical, até a sua morte, foi infértil e não teve filhos. Então o que eu quero trazer para as irmãs, presta atenção quando pregarem a respeito disso. A Bíblia não relata que Mical, dizem que ela ficou infértil porque ela abusou de Davi, né? Que ela desprezou Davi. Porém, a Bíblia não é convicta, não afirma isso. A Bíblia diz que ela foi infértil porque Mical tinha muitos anos que ela já tinha se casado com Davi. E ela foi um troféu político, foi uma aliança política. Ela amava Davi, mas Davi não amava ela. Davi a desprezou quando ele fugiu de Saul. E ficaram ali, ficou entre 8 e 10 anos separado, até que Saul morreu. Davi queria voltar, né, a governar em Jerusalém, porque ele governava só numa parte, e ele queria governar tudo. Então quis de volta Mical. Mical estava casada e feliz com outro homem, e esse homem a amava. Ela era feliz, ele a amava, e Davi não a amava. Davi pegou Mical de volta para ele, depois de 10 anos, acabou com o casamento dela, e ele pegou ela só como aliança política, porque casando com ela, poderia firmar o reino dele em outro estado. Vou deixar claro assim, não onde que ele reinava, mas ele, através de Mical, que era filha do rei Saul, ele ia conseguir essa aliança política. E Mical, ela se entristeceu, porque Davi não a amava, Davi a desprezava, e ela deixou aquela amargura ir criando no coração dela. Primeiro, ela foi um prêmio do pai dela, não era para ela ser, era para outra pessoa. Ela foi dada como um prêmio ali, porque Davi matou os filisteus, e ali, como despojo de guerra, ele entregou ali os filisteus mortos ali para Saul. Então, para quem conhece essa história, ou se não conhece agora eu estou dizendo não com detalhes, aquele acontecimento uniu ali os dois, um casamento. Saul começou a perseguir Davi, e Davi fugiu, e ficou uns 10 anos fora, não quis saber de Mical, não mandou buscar, não quis saber de nada. E aquilo, ela estava feliz com outra pessoa. Davi a desprezou, e depois novamente Davi buscou ela, mas não a amava. E a palavra do Senhor fala que ela amava Davi, pelo menos no início. Então ela foi desprezada, ela foi traída. Davi, ele conheceu Abigail, ele conheceu outras mulheres, e ele não se importava com Mical. Então todos veem Mical como uma mulher que desprezou Davi, mas ninguém sabe da raiz daquilo ali. Ninguém não, poucas pessoas sabem do sofrimento que causou aquele desprezo. O sofrimento, tudo que ela passou, a trajetória que ela passou, é que causou com que ela desprezasse Davi. Só que Davi era conforme o coração de Deus. Ele errava e arrependia, mas no casamento com Mical nunca deu certo, porque sempre foi uma aliança política. Aí entrou a raiz de amargura no coração de Mical, e Mical foi infeliz. Ela foi totalmente infeliz, porque a amargura entrou no coração dela. Uma mulher amargurada. Davi estava adorando a Deus, ela não se deu a chance, a oportunidade de que aquela amargura saísse dela. Ela conhecia o Deus de Israel, né? Ela conhecia, então ela poderia ter clamado ao Senhor e pedido ao Senhor que aquela amargura saísse do coração dela. Nós temos o exemplo de Abigail, que ela casou com Nabal. Nabal era um homem ruim, um homem muito mau,
Porém, Abigail era sábia. Abigail temia o Senhor. Abigail servia o Senhor, temia o Senhor. E depois ela se tornou, esposa de Davi. Então, nós entendemos que é necessário, seja o que for que nós tenhamos passado, não deixe que a raiz da amargura entre no seu coração. Não deixe que a raiz da amargura tome conta de você, porque isso não vai estar prejudicando quem te ofendeu. Isso não vai te prejudicar quem te magoou. Teve uma pessoa lá que te magoou muito, te ofendeu muito, e você foi guardando aquele rancor, você foi guardando aquela mágoa. Sabe o que você está fazendo? Você está bebendo um copo de veneno todo dia, e vai morrendo por dentro. Você vai vendo aquela pessoa crescendo, você vai vendo aquela pessoa sobressaindo na vida, você vai vendo aquela pessoa se dando bem, e você está ali amargurada, entristecida. Ah, mas eu tenho motivo. Tá, você tem seus motivos, mas Jesus, ele morreu na cruz por você, ele morreu na cruz por nós. Ele teve motivos para nos desprezar, ele teve motivo de fazer descer fogo do céu e acabar com todos nós, mas ele nos amou. Ele nos amou tanto, aleluia, que hoje o nome dele continua sendo divulgado e pregado aos quatro cantos do mundo, porque ele nos amou. Então, a raiz da amargura, o que ela exige de nós? O perdão. O perdão. Gente, mas é muito difícil para perdoar. Eu falo de mim mesma porque eu achava que perdoar era a coisa mais fácil do mundo. Eu pensava assim, mas perdoar isso é mole. Achava que era a coisa mais fácil do mundo, até que aconteceram duas situações na minha vida. Porque o Senhor, ele faz assim, porque o perdão, ele tem que vir do Senhor para os nossos corações. Por exemplo, se a bispa me feriu mesmo, muitas pessoas me feriu, vamos supor que ela me fere, sou amiga dela, ela me fere muito mesmo, eu tenho maior facilidade de perdoá-la, maior facilidade. Então tudo que eu tinha facilidade para perdoar, o Senhor fez com que surgisse duas novas situações na minha vida, que meu coração endureceu, meu coração enegreceu, meu coração ficou todo pisado, aquela mágoa 24 horas na minha cabeça, no meu coração, e o que você pensa é aquilo que te domina. Repete comigo: o que eu penso é o que me domina. Então eu pensava 24 horas naquela situação, mas eu orava, e eu chorava, e eu implorava, e o Senhor falava: tá vendo? Você fala que eu faço perdoar, agora eu estou te mostrando como que é. Aí eu chorava, e eu clamava, e tudo, até que eu falei um dia, eu falei: Senhor, eu vou perder minha salvação por causa disso, mas eu não vou mesmo. Põe a mão de fogo do Senhor dentro do meu coração e arranca, porque de mim mesmo eu não posso fazer. Então, se acontece com algum de vocês isso, que você não consegue mesmo liberar o perdão, chora, pranteia e libera. Você vai ver seus caminhos abertos, você vai ver seus caminhos crescer, sua vida crescer, sua família, e você vai ver você e sua casa prosperar na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então diga assim: eu não quero ser como Mical. Eu quero perdoar. Para ser perdoado. Amém. Tadinha da Mical, né? Eu não vou falar para nós orar por ela, porque ela já foi, né? Ela é lá do tempo de Davi, né? Mas nos dias de hoje nós podemos orar por quem tem dificuldade para perdoar. Porque é assim que a gente aprende o amor. Quando nós oramos pelas mulheres, as mulheres têm que ser unidas, irmãs, muito unidas, mas não é unidas para fofocar, não é unidas para tirar pedra na outra irmã, não. É unidas para amar umas às outras, como Jesus nos amou. Então, o que eu quero falar aqui para as irmãs, que Mical, ela foi humilhada, desprezada e rejeitada, e ela conhecia o Deus de Israel, e se ela buscasse o Deus de Israel, o Senhor, ela teria perdoado Davi, e se não fosse feliz com ele, ela seria feliz com ela mesma. Então, se você perdoar uma pessoa, liberar o perdão, mesmo que você não tenha contato com aquela pessoa,
não seja feliz com aquela pessoa, você vai ser feliz com você mesma. Você vai ser feliz com você mesma. Porque a mulher, ela precisa primeiro se conhecer e ser feliz consigo mesma, para depois ser feliz em outras áreas. Às vezes as pessoas podem, né, até mesmo julgar, olhar para mim e falar, mas aquela mulher não é bonita. Mas aquela mulher, ela não anda assim, arrumada. Mas aquela mulher é isso, aquilo. Mas eu sei que eu tenho as marcas de Cristo. Eu sei que Ele me amou. E Jesus não fez ninguém feio. Tem a questão da aceitação. Mical via Davi com as outras princesas. Eu podia falar, que ele fique para lá com as princesas dele. Eu estou com Jesus, ele está comigo, né? Com as outras rainhas. Eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Na época, né, o Senhor Jesus ainda não tinha manifestado como homem, né? Mas podia falar, eu estou com o Deus de Israel, e o Deus de Israel está comigo. Aí estaria tudo certo. Mas o exemplo de Mical que ficou para nós é que nós podemos ser felizes, arrancar a raiz de amargura do nosso coração. Nós não damos conta, mas o Senhor arranca. Nós não damos conta, mas o Senhor faz. E toda raiz maligna que tiver no nosso coração nesta noite, o Senhor vai arrancar, porque Ele é fiel. E a promessa dele para nós é a seguinte, que Ele usou Jeremias para falar: eu não tenho para vós coisas ruins. Os meus pensamentos para vocês são pensamentos de paz, para dar para vocês o destino que desejam. Levanta a mão assim, agarra a promessa, agarra a promessa, traz para o peito a promessa. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal. O que o Senhor pensa a seu respeito é pensamento de paz, não é pensamento mal. É pensamento de alegria, é pensamentos de paz. Então eu quero falar com vocês que o Senhor nesta noite está tirando toda a amargura do nosso coração. Amém. Se você crê, o encontro delas, amadas, é apenas algo para nós estarmos dando início e abrir a nossa mente relacionada a algumas coisas. Porém, nós precisamos de ouvir, assimilar e continuar a buscar naquela área até que a obra seja completa na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Deus, Ele conduziu o povo de Israel no Mar Vermelho. Todos conhecem essa história, né? Então, passou do Mar Vermelho, Miriam dançou, tocou o pandeiro. Então andaram 3 dias e não achavam água. Eles não encontravam água. Eles não encontravam água durante 3 dias. Então, quando eles encontraram água, que foi depois de 3 dias andando no deserto, então eles encontraram água. Só que as águas eram amargas, eram águas venenosas. E chamava Mara, aquele lugar onde estavam aquelas águas venenosas, chamava Mara. Mara significa águas amargas, no caso lá. Então, quando chegaram naquele lugar, todo mundo murmurou. O povo de Israel, já está morrendo de sede. E agora, quando chega nesse lugar, essas águas estão amargas. Estou falando isso por causa da amargura. Amargura. Ainda estou na amargura. Aí, quando chegou lá, aí começaram a falar com Moisés: a gente está morrendo de sede quando encontra água. Mas imagina, gente, o povo 3 dias andando no deserto morrendo de sede. Não é igual nós aqui no fresquinho, o ventilador está morrendo de calor, olha aí o ventilador. Está morrendo de calor, olha que água gelada. Não era assim, não. Era no deserto, ali escaldante. Fala, mas o povo era murmurador, gente. Fala com vocês, eles viram a obra de Deus. Mas se fosse nós lá, hein? Será que nós íamos ficar, ai que benção, estou no sol escaldante, ai que benção, 3 dias sem beber água. Será? Não. O povo murmurava e Deus os provava. Mas por quê? Porque Ele tinha algo além daquilo. Se você está sendo provado, porque Deus tem coisa melhor para você do que você está vivendo. Nós não entendemos os planos, projeto de Deus. Eu estou sofrendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas os planos de Deus são maiores, assim como aconteceu com eles. Estava lá aquela lagoa lá, água amarga, raízes amargas. Aí Moisés falou: Senhor, o povo, olha aí como é que está, me acusando e tudo. Essa água está amargando e o povo está tudo morrendo de sede. O Moisés fala assim:
madeira, joga aí nas águas, que eu vou sarar essas águas. Aí Moisés joga o lenho, aí sarou as águas, o povo bebeu água, saciou, e o Senhor falou: eu sou o Senhor que te sara. Às vezes nós estamos esperando a cura em outras pessoas, irmãos. Às vezes nosso espiritual está lá detonado, porque nós esquecemos da promessa que o Senhor fez para nós. Coloca a mão no peito e diga: eu tenho uma promessa, e eu não vou esquecer essa promessa. Diga assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Quando ali o Senhor, ele sarou aquelas águas e o povo saciou a sede, e o Senhor falou, né, assim, lá o Senhor falou: olha, vocês murmuraram, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo e murmuraram, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho um plano, eu tenho um projeto muito maior na sua vida. O Senhor tem um projeto muito maior na sua vida. O Senhor tem um projeto muito maior na sua vida. O Senhor tem um plano com você. O Senhor tem um plano com você. O Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano. Ele tem um plano. Ele tem um plano. E o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não falha. E o plano de Deus é você. O projeto de Deus é você. E Deus não faz nada imperfeito. Se o projeto de Deus é você, porque você é perfeito aos olhos dele, só falta, aleluia, algumas coisinhas dentro de você. Deus é perfeito, o plano dele é perfeito. Ele te escolheu, ele te projetou, ele te amou, ele te fez. O diabo tentou derrubar Eva, o diabo tentou destruir Eva, ele enganou Eva através da serpente, mas quando ele pensou: acabei com aquilo de mais bonito que Deus fez, eu destruí aquilo de mais bonito que Deus fez, que foi a mulher, um projeto de Deus, eu destruí. Ele deve ter pensado isso, mas quando ali Deus cobriu ali Eva, ele ainda deu uma palavra de consolo para Eva. Deus condenou a serpente, mas Deus honrou a Eva. Deus falou: olha, mulher, vai nascer um de ti que vai esmagar a cabeça da serpente. Da mulher. Deus poderia simplesmente fazer surgir: eu vou fazer surgir agora um que vai esmagar a cabeça da serpente. Vem cá, ó, exista, ou apareça, vai lá, esmaga o diabo. Não, eu vou honrar Eva. O inimigo a enganou. Vai nascer um dela, vai nascer um da mulher. E veio Jesus, o Salvador do mundo, que nasceu de Maria. Deus ama a mulher. Ele tem um plano perfeito. Você não nasceu por acaso, amada. Você nasceu porque Deus tem um plano perfeito na sua vida. Não acabou, não. Eu quero dizer para você que pensa que já acabou, que você não dá conta mais, está apenas começando. Apenas começando. Mas simplesmente creia. Creia naquilo que Deus fez, faz e fará. Para começar, Ele te criou. Para começar, você nasceu. E ninguém nasce nesse mundo por acaso. Deus tem um plano na sua vida e esse plano é perfeito. E se você deixar, Ele vai arrancar toda a raiz de amargura. Ele vai arrancar tudo aquilo que te entristece. Porque a raiz da amargura, ela gera tristeza. Nós passamos por muitas coisas na nossa vida e aquilo vai amargando, vai amargando, vai amargando. Mas houve um lenho, houve um pedaço de madeira para jogar lá nas águas amargas. E o nosso lenho, o nosso pedaço de madeira é a cruz. É a cruz. A cruz de Cristo. Ele tira toda a amargura. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que me sara. Ele é o Senhor que me curou. Ele é o Senhor que me tirou de um charco de lodo, uma sujeira, uma imundície. Ele me tirou de lá e Ele me curou por causa do plano dele. Não é por minha causa. Não é por causa da igreja. Não é por sua causa. Não é por causa da sua família. Nem porque você é boazinha, nem porque você faz a obra dele, nem porque você ganha almas. É por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas
fazer uma obra sobrenatural aqui. Coisa grandiosa. Ele vai mudar coisas na sua vida, vai mudar situações na sua história. Você vai testemunhar e vai falar: verdadeiramente o Senhor falou comigo naquela noite, naquele dia, porque Ele mudou situações na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia. Ele é, como dizem, o maior interessado em te abençoar. E não parou ali. O povo murmurou, jogou o lenho, sarou as águas, saciaram a sede, sofreram e mataram a sede. Aí parou por aí? Não, Deus honrou. Deus levou eles para Elaim. Eu acho que é Elaim o nome. Depois olha aqui o nome. Meu óculos está embaçado. Nesse lugar tinha 70 palmeiras. 70 palmeiras. 70 árvore de descanso. A palavra do Senhor fala que debaixo das minhas asas está seguro, é a sombra do Onipotente. Fala da sombra do Onipotente. Deus levou eles para debaixo de 70 palmeiras e 12 fontes de águas limpas. E ali eles acamparam, e ali eles se sentiram seguros, e ali eles se sentiram sarados, e ali eles se sentiram cuidados, porque o Senhor falou com eles: não fiquem tristes, eu sou o Senhor que te sara. Você crê? Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, às vezes nós podemos ver também, né, quantas mulheres se sentem indignas. Nenhuma de nós somos dignas de nada. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é misericórdia. Não adianta eu falar: eu sou digna de estar ministrando nesse encontro. Eu sou digna porque o projeto é meu, porque eu jejuei, porque isso, porque aquilo. Não tem dignidade nenhuma. Tem graça. A graça do Senhor. A graça foi nos dada. A oportunidade de falar do amor dele. A oportunidade de falar de pessoas que ele curou na Bíblia. E ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A mulher samaritana era uma mulher considerada indigna. Uma mulher considerada pervertida. Os judeus não comunicavam com os samaritanos, porque os judeus se achavam acima da santidade. E eles achavam que os samaritanos, eles tinham corrompido, e realmente tinham corrompido a palavra de Deus, tinham se misturado com outras pessoas que não era ali judeu. Então a palavra do Senhor nos diz que, mas ali tinha uma mulher, eram judeus que tinham mudado, né, a palavra do Senhor, desobedecido a palavra. Então eles eram separados, os judeus samaritanos e os outros judeus. Então eles não se misturavam. Só que Jesus, ele estava atravessando por um determinado lugar. Ao invés de Jesus ele mudar, ele ir no caminho certo, ele mudou o caminho. Ele mudou o caminho porque ele tinha um propósito. Eu quero dizer para você que Deus, ele move céus e terra por causa do propósito que ele tem na sua vida. Você não vai conseguir fugir dele. Você não vai conseguir fugir do propósito dele. Você não vai conseguir fugir daquilo que ele tem para fazer com você. Ele mudou o caminho dele e foi parar no poço de Jacó. Ele foi parar no poço onde estava ali uma mulher, no sol escaldante de meio-dia. Eu comecei a chamar o sol de meio-dia agora do sol da mulher samaritana, porque às vezes é necessário eu andar nesse calor, nesse sol de meio-dia. Toda vez que eu ando no sol de meio-dia, eu me lembro da mulher samaritana. Toda vez que eu ando no sol de meio-dia, eu me lembro do momento ali daquele tempo quente, escaldante, e o tanto que ela andava para pegar ali um pote de água. Mas por que ela fazia isso? Porque ela era considerada impura, ela era considerada indigna. Então ela não ia encontrar com as mulheres no momento em que elas estavam ali no poço, porque ela seria xingada, ela seria maltratada. Então ela não se misturava. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que após dias e dias e dias e dias, meses, sabe lá quantos anos, ela chega no posto e ela tem uma grande surpresa. Estava lá o Messias. O Messias!
Messias. Olha com quem ele encontrou: a indigna, a pervertida, a que para ninguém valia nada. Ela chega no poço e quem está lá? O Messias. Esperando quem? Ela. E quando Jesus começou a falar, me dá um copo de água, mas o senhor, um judeu, eles tinham vergonha de comunicar com os judeus, porque os judeus eram considerados superiores. Mas o Senhor, um judeu, fazendo isso e pedindo água, ele falou, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você beberia da água que eu vou te dar, que é uma água viva, que é a água que te cura, que é a água que te liberta, que é a água que te transforma, que é a água que te salva. Amadas, não entristece seu coração não, você é de Jesus. Glória a Deus. Ele te cuida, ele te cura, ele te salva. Por que você vai ficar triste? Que motivo tem para entristecer? Aquela mulher com aquela alegria, ela creu que Jesus era o Messias. E ela já saiu falando do nome dele. Um lugar em que ninguém ouvia ela não tinha moral nenhuma. A moral dela era baixa das baixas das baixas. Mas aquela mulher já se apresentou dentro de Maria. Todo mundo viu a transformação no rosto dela. E ela falou, olha, eu encontrei o Messias esperado. Ele já chegou, ele já veio. E todos creram nela. Jesus mudou a história daquela mulher naquele momento. Ela já tinha tido alguns maridos, 5 maridos. E o outro que ela tinha não era marido, ela vivia com ele de qualquer maneira. Aquela mulher tinha tido um passado de dor, um passado marcado, um passado sujo, um passado marcante. Mas onde o Messias chega, ele acaba com o seu passado, com a sua história de dor, com a sua história de vergonha. O Senhor está tirando toda a história de vergonha e está colocando a história de honra. O Espírito de Deus, ele fala no meu espírito. Então, irmã, no nosso meio, essa irmã está muito desanimada. Essa irmã já orou para a família toda. Essa irmã passa por muitas coisas. Senhor, eu sou crente há quanto tempo? E olha, minha família, ela está assim, está de cabeça para baixo, assado. Eu já orei. E por enquanto ainda nada aconteceu. Mas o Senhor manda dizer para você: espera em Deus e você ainda louvará. Aleluia. Você ainda louvará. E vai falar com ele. Vai falar, Senhor, eu estou te louvando, porque aquele dia o Senhor falou lá no encontro delas, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo, ele está aqui, amadas. Ele está aqui. Ele tem um plano. Mas cadê as outras irmãs? Ele escolheu você. Ele escolheu você. Aleluia. E através de você, um ciclo de dor, um ciclo de traição, um ciclo de maldade, um ciclo de uma história ruim vai fechar e vai começar uma nova história na vida da sua casa, na vida do seu filho, da sua filha, na vida do seu neto, da sua neta, na vida do seu bisneto, sua bisneta, ou na vida da sua mãe. O Senhor está mudando a história, está fechando um ciclo de dor, está abrindo um ciclo de cura. Aleluia! Glória a Deus! Porque Ele é o Senhor que te sara. Oh Espírito Santo, aleluia! Eu tenho domínio no Senhor para falar sobre isso. Eu passei muita coisa na minha vida. Violência física, violência emocional, muita coisa. Eu passei na vida, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me curou. E a cura é um processo. Você é curada, daí a pouco vai ser lançada outra coisa na sua vida. E o Senhor também me revela que tem uma irmã que está aqui, tem tanta história na presença do Senhor durante tanto tempo e não está vendo resultado nenhum. Mas o Senhor manda dizer para essa irmã não desistir, porque Ele é o Senhor que te sara a sua casa, sara a sua família. O Senhor é
Vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher do fluxo de sangue, todos sabem, ela tinha 12 anos, conhecem a história, que já não se aguentava mais. Se nós já tinha morrido há muito tempo, se fosse outra pessoa tinha morrido há muito tempo. Mas como assim tinha morrido? Tinha morrido só se Deus não tivesse um plano. Aleluia. Porque o Espírito de Deus, Ele fala conosco. Quantas vezes você sangrou? Quantas vezes a sua alma sangrou? Quantas vezes a sua alma gemeu? Quantas vezes? Aleluia. Mas talvez está faltando só uma coisa, tocar na orla. Ela não tocou em Jesus, porque se tocasse, Jesus ficava impuro. Jesus ficava impuro não, o homem judeu seria considerado impuro. Vou explicar direito, né? Porque Jesus não tem possibilidade nenhuma de ficar impuro, me perdoa. Mas o homem judeu, que alguém que estivesse com determinados tipos de doença ou outras coisas, se fosse tocado na carne por alguém, né, chegasse, tocasse, né, aí era considerado impuro pela lei de Moisés. Então aquela mulher sabia da lei, ela não podia tocar em ninguém, não era só em Jesus, mas em ninguém, porque ela era considerada impura. Amadas, vocês imaginam a situação daquela mulher? Ela não podia ficar no meio da sociedade, porque quando alguém via ela, ou alguém na condição dela, começava a gritar, impura, olha aí a impura, mas gritando, para todo mundo ver e jogar para fora das portas da cidade. Pessoas rejeitadas, totalmente descartadas da sociedade, da sinagoga, que no caso aqui consideramos como igreja. Não poderia entrar na igreja, não poderia entrar no supermercado, não poderia ir na praça, não poderia ir na padaria, visitar a família, era totalmente rejeitada, fora das portas da cidade. E aquela mulher estava tão fraca no seu físico, e ela era uma mulher de posses. A Bíblia diz que ela perdeu todo o seu dinheiro, dos melhores médicos tentando se curar, e ela não se curou. Mas um dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar. Não diz que ela conhecia a fama de Jesus, que sabia que Jesus, né, a história que fazia isso, fazia aquilo, mas pela lógica do versículo, ela ouviu que Jesus ia passar e ela armou um plano. Ela armou um plano. Deus gosta de mulheres que armam planos de vitória, planos de salvação. Eu vou planejar e vou fazer 40 dias de jejum. Oh glória. Eu vou planejar, eu não aguento 40 não, vou fazer 3. Oh glória. Planeja, vou orar uma semana na madrugada. Deus ama mulheres que fazem planos conforme o coração dele, conforme a vontade dele. Você vai ter resposta imediata. Eu não gosto de falar esse negócio, se não aconteceu, eu rasgo a Bíblia e tudo e abandono, porque eu jamais farei isso, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Você talvez tem muito tempo que está buscando uma resposta e não está conseguindo ter essa resposta. Eu te garanto que se você fazer um plano conforme o coração de Deus, a sua resposta já chegou. Já chegou. Amadas, Deus só não fez por mim aquilo que me prejudicasse. Tudo que eu pedi a Ele, Ele fez para mim. Tudo. Pastor, mas você tem um carro zero, um avião? Não, eu não pedi para Ele. Você tem uma mansão? Não, eu não pedi para Ele. O que eu pedi para o Senhor é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, que são as coisas que estão preparadas para aquele que o ama. Aqui na terra podemos não ter nada, mas temos no celestial mansões, mesa com tudo de ouro. Para que desejar grandes coisas que na terra, se o que o Senhor tem para nós é que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem? Então é para o Senhor de Deus, diz, busca o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas todas essas demais coisas são coisas do Espírito, amados. Vocês estão pregando para vocês que a coisa material, todas as outras coisas serão acrescentadas. A chave do carro, a chave da casa, a faculdade, tal, é mentira. O Senhor faz porque Ele quer fazer, mas todas as demais coisas que serão acrescentadas são as coisas do Espírito.
Mas se você está com o Senhor, tudo que você precisar, Ele vai fazer. Aquela mulher, ela tinha muitas posses financeiras, mas ela ainda não tinha tido uma experiência espiritual. Ela não tinha. Então, o que aconteceu? O Senhor permitiu tirar tudo aquilo que ela tinha, materialmente falando, e até mesmo ser humilhada em todas as áreas. Mas aí qual foi o desejo do coração dela? Não foi ouro e nem foi prata. O desejo do coração dela foi a cura, foi um milagre. E ela creu que Jesus estava passando. E ela foi se arrastando, porque ela não conseguia andar. Ela estava uma morta-viva, esquelética, com os olhos fundos. Nós somos mulheres, nós sabemos em que situação nós podemos chegar numa situação dessa, com fluxo de sangue aí intenso durante 12 anos, constante, além da rejeição. Ainda tem essa situação ainda, que acontece, que ela estava esquelética, a pele e o osso, os olhos fundos, e não conseguia se mover, não conseguia fazer nada. A mulher era fraca e com certeza não conseguia nem conversar, mas ela viu a sua única oportunidade em Jesus. Ela já tinha ouvido falar dele, ela sabia que Jesus ia partir. Ela deve ter pensado assim: eu vou tocar nele, que é a minha única oportunidade, e ele não vai voltar por aqui. Então eu vou tocar, porque Jesus já estava andando e ia ser consumado, ele ia ser preso e crucificado. Ela não ia mais ver Jesus aqui na terra. E ela ali, o Espírito de Deus tomou aquela mulher, e ela creu, porque foi o Espírito de Deus que deu força a ela para ir arrastando. E eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite. Se você não tem força, o Espírito de Deus te fortalece. Porque ali Paulo, ele disse ali nas suas cartas: eu posso todas as coisas, não em mim, mas nele que me fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui te fortalecendo. O Espírito de Deus está aqui te contemplando. Você não entrou por essas portas adentro aqui só porque foi convidado, porque milhares de pessoas foram convidadas, centenas. Passou aí uma moto aí comunicando, foi jogado nos grupos, status, tudo enquanto há. Foram milhares de pessoas são alcançadas, porque ouvem na rua para todo lado. Mas o Espírito Santo trouxe vocês. Amém. Aleluia. E o Espírito de Deus fortaleceu ali a mulher do fluxo de sangue. E ela foi arrastando, porque ela não aguentava sair do lugar. O caso dela era muito grave. E ela foi arrastando por baixo. E ela foi nos pés de Jesus e tocou na orla. Quando ela tocou na orla, Jesus falou: para, a multidão parou. Quem me tocou? Todos estavam espremendo Jesus. E o Espírito de Deus, ele fala: meu Espírito, quando você fala de coração com Jesus, ele libera a virtude para a sua vida. Ele falou: olha, eu sei que a multidão está me apertando, mas saiu algo de mim. E o que saiu de mim foi virtude. O que saiu de mim foi algo para curar. O Senhor está liberando nesta noite virtude para te curar. Glória a Deus. Ele: quem me tocou? Quem me tocou? O Senhor queria ouvir ela confessar, porque a cura já tinha sido liberada. Mas foi algo tão extraordinário, aquela fé foi tão extraordinária, que Jesus ficou impactado. Aquela mulher não pensou duas vezes: se eu falar que fui eu que toquei, a multidão vai me pegar aqui, vai me matar, vai me apedrejar. Ela não pensou em nada. Ela estava tão feliz com a cura, que ela soube imediatamente, ela já cria, mas ela provou do milagre. E o Espírito de Deus, ele quer que você prove do milagre. Ele não quer que você fale só de ouvir falar. Ele quer que você prove o milagre. Ele quer liberar um milagre sobre a sua vida, a cura em todas as áreas. E ela falou: Senhor, foi eu que te toquei. Então você me tocou, de mim saiu virtude. Você não vai ficar curada, restaurada só socialmente e fisicamente. Você vai ser salva. A sua fé te salvou. Através de você ter entrado aqui, Deus está tocando na sua fé, nas suas emoções e no seu físico também. Daquela enfermidade que fica aí te assolando, o Senhor vai tocando. O Senhor vai tocar.
O Senhor vai tocar e Ele vai tocar em todos que estiverem ao redor e crê. Porque se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então, amadas, eu estou resumindo aqui bastante. A bispa falou que depois nós vamos marcar um outro encontro e vamos estar ficando mais tempo e vou ministrar com mais afinco alguma coisa, mas a palavra do Senhor ela não volta vazia. Nesta noite o Senhor Ele está liberando a vitória sobre nossas vidas. Temos que deixar de lado também a murmuração. A murmuração é um atraso nas nossas vidas. Vou secar meu óculos. Quem usa óculos sabe, né? Quando embaça só Jesus. Então a murmuração também, amados, é uma coisa que nós precisamos largar. Mas que é isso? Murmurar, não murmura, já murmura sim. Eu coloquei, não, mas é tanta roupa para lavar. Nós temos que fazer tudo, ainda tem que ir para a igreja. Mas não sei o quê. Eu oro com esse menino e não adianta. Não sei o quê. Sem querer nós estamos murmurando. Mas eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Sem querer a gente vai murmurando. A gente vai falando. A gente vai murmurando. E o que é a murmuração? Digam assim, a murmuração é pecado. Vamos, 1, 2, 3. A murmuração é pecado. É pecado. É pecado. E o que separa o homem de Deus? O pecado. E a murmuração é pecado. E o diabo vem com um sapatinho de algodão, né? Bem de mansinho, fazendo nós murmurar. Né? Aqueles que servem ao Senhor, ele vai fazendo murmurar, porque tipo assim, não é pecado de prostituição, não é pecado disso, daquilo, porque a gente difere pecado. Acho que um pecado é maior do que o outro, e não é não. A murmuração é o mesmo pecado que do vício. A murmuração é um vício. É um vício. As pessoas, eu não vou falar, nossa, que eu já fui liberta, mas de vez em quando vem querendo falar, não, hoje mesmo eu já quis murmurar, e como você vai falar? Tá amarrado. Porque a murmuração, ela é um vício. E a murmuração, ela é ingratidão. Quando nós murmuramos, nós estamos sendo ingratos com Deus por aquilo que Ele nos proporcionou, por aquilo que Ele nos deu. O encontro hoje tinha sido marcado para uma certa hora, mas nós não conseguimos estar todos aqui, naquele horário. Então, o que acontece? Se eu, ao invés de murmurar, eu fui agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos concedeu e pelas pessoas que ainda iam chegar. Porque Deus, Ele é fiel. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Mas a murmuração, ela gera ingratidão e adoece a alma. Quem é ingrato fala assim, hoje está um negócio de gratidão por isso, gratidão. Nas redes sociais tudo é gratidão, tem um tanto de figurinha, gratidão, vou mandar no WhatsApp. Mas é gratidão mesmo do fundo da alma, porque quando somos ingratos e murmuramos, nós somos ingratos e adoece a alma. Porque murmuração é o contrário de gratidão. Quando nós murmuramos, nós somos ingratas. Mas nós temos que ser gratas ao Senhor em todos os dias da nossa vida. A murmuração, ela indica incredulidade. A murmuração, ela adoece a alma. A murmuração nos impede de aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que falar, Senhor, eu aceito a sua vontade. Eu não aceito a vontade do diabo, não. De agir na minha família, de agir na minha vida, mas eu aceito a vontade do Senhor. Porque quando a gente fala, Senhor, eu aceito a sua vontade, as pessoas pensam que nós somos acomodadas, mas somos acomodadas nos braços do Pai, do Todo-Poderoso, aquele que tudo pode fazer, aquele que lança fora o medo, lança fora a doença, lança fora a depressão, lança fora tudo de ruim na nossa vida. Irmãs, vocês vão repetir comigo assim: a gratidão é louvor a Deus. A murmuração é louvor ao diabo. Pesado, né? Pesado. Muita coisa às vezes não anda na nossa vida é porque nós murmuramos.
Então, a gratidão louva a Deus e a murmuração louva o diabo. Toda vez que nós formos murmurar, nós temos que lembrar disso. Está louvando o diabo. Aí fala, não vou murmurar, não vou agradecer. Está louvando a Deus. Está louvando a Deus. Aí toda vez a gente lembra. Por isso que eu estou falando, isso é um ponto de luz aqui para nossas vidas hoje. Eu sei que vocês não vão esquecer disso. Tem certeza absoluta. Na hora que vocês vão, vocês vão, porque eu sou assim. Eu vou pegar, não, peraí, eu não posso louvar o diabo, não. Obrigado, Jesus. Estou louvando a Deus. Aí as coisas vão ficando tão bem na nossa vida, a nossa alma regozija no Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aí você vai perguntar, mas você está batida, minha alma, é por que não? Agora não, agora a minha alma está bendizendo ao Senhor. A minha alma está alegre. Está tudo errado, está tudo ruim. O mundo está de cabeça para baixo, mas a sua alma está alegre. A sua alma está feliz com o Senhor. É isso que importa. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Para ser curada da murmuração, nós precisamos reconhecer a prática do vício. É um vício, tá, amadas? A murmuração é um vício. Tem pessoa que, se murmurar junta tudo de ruim. Junta fofoca, junta falar mal das pessoas, junta tudo de ruim. Tem pessoa que é viciada em murmurar. A murmuração é um vício. Se vocês quiserem depois pesquisar sobre isso, podem pesquisar. A murmuração é um vício. Estou falando na área espiritual. Porque se você falar no qual que é uma murmuração, vai te falar, né, ali o adjetivo de murmuração. Mas estou falando espiritualmente falando, é um vício, a murmuração. Ela nos afasta de Deus. Mas como curar da murmuração? Como se curar de um vício? Primeira coisa, reconhecer que é viciado. Primeira coisa. Então a murmuração é um vício. Então reconheça que é murmurador. Aí, que pratica. Aí, qual postura que tem que ter? Mudar de postura. Parar de murmurar e agradecer. Agradecer a Deus pela confiança. Agradecer a Deus pela esperança. Agradecer a Deus pela família. Seu filho está todo errado, seu marido está todo errado, seu pai, seu irmão, sua amiga, está todo mundo errado. Aleluia, eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo. E Deus vai mudar a história daquelas pessoas. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes as pessoas nos provocam para nós murmurarmos. Amadas, nós somos crentes. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E o Espírito de Deus, ele exige de nós uma postura de mulher de Deus. Tem muitos crentes aí que são viciados em tudo, em bebida, em droga, né, em sexo, em tudo, enquanto há. Mas o crente lavado e remido no sangue de Jesus tem postura de santidade. Não é ser santo para julgar o mundo, mas para refletir a glória de Deus no mundo. Porque quando nós refletimos a glória de Deus, a luz de Deus, as outras pessoas também vão querer servir o Deus que nós servimos. Então, a murmuração, o Senhor, ele vai renovar quando nós aceitamos a vontade dele. Ele vai renovar a nossa confiança nele, e o louvor a ele com alegria vai mudar a nossa vida e a nossa história. Alegria é um fruto do Espírito. Nós podemos estar tristes com muitas coisas, mas a nossa alma está feliz com o Senhor. Porque ela espera no Senhor. Porque a alegria é um fruto do Espírito. E o Senhor vai renovar a nossa alegria. Aí eu quero falar com as irmãs algo, né? Que quando eu estava colocando aqui esse tópico, aí o Senhor foi falando no meu coração, né? Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho que lavar essa pia cheia de vasilha. Quem vai contar isso, irmãs? Eu te louvo, Senhor, que tem esse monte de roupa para me lavar. Aí eu te louvo, Senhor, por isso, por aquilo, só coisas difíceis. Quando pensa que não, você já está louvando mesmo. Louvar o Senhor não é só cantar. Louvar o Senhor é louvar em todo tempo. Se você está com a pia cheia de vasilha, é porque você tem o alimento de cada dia, né? Se você tem condições de lavar, é porque tem água e sabão. Então ali vai louvando o Senhor, vai mudando de postura, mudando de história,
mudando a concepção da forma como você pensa. Quando eu falei sobre a falta de perdão aqui com vocês, que eu tive um problema muito sério com isso, Deus mudou a pessoa? Não. A pessoa continua do mesmo jeito, até hoje. Mas Ele mudou meu coração em relação ao problema. Ele mudou meu coração. Eu tenho maior amor, maior alegria em estar com essa pessoa. Meu sofrimento é de tanto que eu amava essa pessoa, e a pessoa estava naquela situação de vida. Essa pessoa mudou de vida? Não. Mas Deus mudou a minha postura relacionada. Ele tirou do meu coração aquela coisa ruim, aquela angústia, aquela amargura que gerava falta de perdão. E hoje eu tenho isso como testemunho. E ainda vou ver essa pessoa aos pés do Senhor, servindo Ele de corpo, alma e espírito. Essa pessoa tinha 13 anos quando isso aconteceu, hoje tem mais de 40. Mas eu espero no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Apenas creia que Ele vai fazer, ponto final. Mas qual que é a nossa postura relacionada àquilo que Deus fez ou deixou de fazer? A nossa postura tem que ser: não está acontecendo, mas já está ligado no céu, vai ser liberado e vai acontecer. Não podemos murmurar, porque Deus, Ele faz. Ele é o mesmo ontem e eternamente. Até eles têm umas coisas que eu vou deixar para lá porque o tempo é curto, né? Então, o Senhor, Ele fala ao meu espírito, irmãs, Deus, Ele nos vê todos como seres humanos. Não existe ninguém feio não, irmãs. Tem irmãs que às vezes acham feio. O povo aí, muitos do mundo, até cristão mesmo, fazem muita tatuagem de caveira. É tatuagem de caveira, não sei, caveira. Aí as pessoas falam que aquilo é demônio, mas muitos fazem por quê? Porque a caveira de todo mundo é igual. O esqueleto de todo mundo é igual. Tirou essa pele, tirou o cabelo, tirou tudo. É todo mundo igual. Todo mundo igual. Então nós temos que saber que nós somos belas de Jesus. Tira o complexo interior e inferior, que diz a palavra do Senhor. A rejeição, ela provoca isso. E às vezes a rejeição, nós nem estamos sendo... quando somos rejeitados, igual nós temos muitos exemplos de rejeição, e futuramente talvez possamos estar colocando isso aqui na palestra, eu tenho, mas não vai ser possível. Nós temos que saber que Jesus, ele foi rejeitado pelos próprios seus. Nós tivemos aí o domingo de Ramos, que foi o domingo da Semana Santa. Os mesmos que colocavam Ramos para Jesus e falavam: esse é o rei dos reis, esse é o rei dos judeus. Põe os ramos lá, Jesus ficou jumentinho, ia falar tapete vermelho, mas era tapete verde, né? Para Jesus passar e tal. É os mesmos que na sexta-feira estavam gritando: crucifica, crucifica. Ele foi rejeitado por aqueles que diziam o amar. Mas Ele deu a sua vida por Ele, os amou. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O diabo é mentiroso quando ele fala que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que as suas orações não estão sendo ouvidas. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Anula essas vozes da sua vida. Não escuta essas vozes, não. Escuta a voz do Senhor, né? Tem um louvor aí da Sara Faria: preciso calar todas as vozes, menos a tua. É isso, é calar todas as vozes, menos a do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar que você é linda. Deixa o Espírito Santo falar que você é preciosa. Deixa o Espírito Santo falar que você que Ele te ama. Deixa o Espírito Santo falar que você é valiosa, valorosa. Na Bíblia nós temos palavras: mulher valorosa, quem te achará? O seu valor é sério de rubis. Então, nós somos valorosas, joias preciosas para o Senhor. Não deixe o inimigo te enganar, falando que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você não pode. Muito pelo contrário, ele tem medo de você, porque ele sabe que você é capaz. Então ele tem medo. Então ele fica soprando essas vozes na sua mente, porque ele tem medo de você. Ele sabe que se você dobrar o joelho, o Senhor vai te ouvir, vai te responder. Cala essas vozes.
receba a voz do Espírito Santo, uma voz que te elogia, uma voz que te cura, uma voz que te ama, uma voz que te chama de valorosa. Ele te corrige também, mas é com amor, porque você é preciosa para Ele. Você pode dar um glória? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, amadas, eu vou passar, né? Vou passar direto, como eu falei aqui. E essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, encerrar, ela planejou e executou o plano. E ela venceu. Ela foi vitoriosa, tá? Então nós temos que ser assim, planejar no Senhor, executar o plano e vencer. Vocês venceram estar aqui nessa noite, eu também venci. Amém, aleluia. Eu também venci. Nós vencemos. Vamos falar de Jesus? Guerreiras vencedoras. Glória a Deus. Vamos fazer uma dinâmica aqui.